Vamos para a nossa dica de português de hoje? Hoje o negócio está show. Hoje é uma aulinha muito importante para quem vai fazer vestibulares tradicionais, faculdades particulares, concursos públicos e o Enem também. Tranquilo? Tranquilo? Hoje o assunto é classificação da palavra ser. Mas aqui você vai aprender certinho, ok? Aqui, ó o nosso amigão, ó, plá! Muito doido esse rapaz. Moçada, primeira classificação do ser. Tá ali, ó. Partícula apassivadora. Quando é que isso vai acontecer? Bom, primeiro a frase tem que estar na voz passiva. Na voz passiva sintética. Para quem não se lembra, voz passiva é quando o sujeito sofre ação, tá? Existem dois tipos de vozes passivas. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Nós temos uma aulinha no canal só sobre vozes verbais, tá bom? Aqui é a classificação do ser. Então vou facilitar para você entender a classificação do ser como partícula passivadora. Quando é que isso acontece? Tá ali, ó. Condição essencial. O verbo tem que ser direto. VTD, verbo transitivo direto, ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Tranquilinho? Bom, então vamos lá. Olha o exemplo. Vende-se carro usado. Olha lá. Apareceu o verbo com a partícula C, você classifica o verbo. Quem vende, vende alguma coisa. Vende-se o quê? Lembra as perguntinhas? Olha lá, vende-se o quê? Carro usado. Há um vídeo em que eu já expliquei isso. O que acontece aí? Quando você encontrar um verbo transitivo direto, mais a partícula C, o que seria o objeto direto, carro usado, passa a ser o nosso sujeito. Então, ó, vende-se carro usado. Quem vende, vende algo, verbo transitivo direto, mais a partícula C. O que seria o objeto direto, carro usado, passa a ser o sujeito. Então, carro usado é o nosso sujeito. Joinha. O nosso sujeito, carro usado, realiza ou sofre a ação de vender? O carro vende ou ele é vendido? Olha lá, o carro é vendido. Então, ali o nosso sujeito, carro usado, está sofrendo ação. Então, nós temos uma voz passiva. Voz passiva com a partícula C é chamada de voz passiva sintética ou pronominal. E esse C vai ser chamado de partícula apassivadora. Facinho, né? Ó, tanto é que a gente pode fazer aquela alteraçãozinha para voz passiva analítica. Carro usado é vendido. No plural, como é que ficaria? Ó, coloca carro usado no plural. Aí ficaria vendem-se carros usados. Carros usados são vendidos. Ali outro. Aluga-se quarto. Ó, quem aluga, aluga alguma coisa. Verbo transitivo direto, mais a partícula C. Quarto, que seria o nosso objeto direto, por causa da presença da partícula C, isso é regra, vira o nosso sujeito. Quarto é o nosso sujeito. O quarto, ele aluga ou é alugado? Ele é alugado. Então, nosso sujeito quarto está sofrendo ação. Então, isso é uma voz passiva. Voz passiva com a partícula C, voz passiva sintética. E esse C vai ser chamado de partícula passivadora. Tranquilinho? O plural, alugam-se quartos. Joia? Beleza. Olha esse outro exemplo. Deu-se o livro ao aluno novato. Olha lá, deu-se o livro ao aluno novato. Quem dá alguma coisa? Alguém. Verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula C. Regrinha, o que seria o objeto direto? Por causa da partícula C, vai virar o nosso sujeito. Deu-se o quê? O livro. A quem? Ao aluno novato. Então ali, ó, o livro, objeto direto, ao aluno novato, objeto indireto. Olha o que acontece, o livro, que seria o nosso objeto direto, por causa da partícula C, vai virar o nosso sujeito. Ao aluno novato, continua com o objeto indireto. O nosso objeto direto que virou o sujeito, o livro, realiza ou sofre a ação de dar? Olha lá, o livro foi dado, então ele sofre ação. Sujeito quando sofre ação, voz passiva. Voz passiva com a partícula C, voz passiva sintética ou pronominal. E esse C vai ser uma partícula apassivadora. Fácil, né? Então, verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto mais a partícula C. Esse C vai ser chamado de partícula apassivadora quando nós tivermos aí caracterizado uma voz passiva sintética. Joinha? Beleza. Vamos para outra classificação. Índice de indeterminação do sujeito. Fácil. Fácil. Aqui em Dicas de Português com o professor Elson Ferreira, dicas para o Enem, vestibulares, concursos públicos, fica tudo muito fácil. Ó, quando é que nós teremos o C como índice de indeterminação do sujeito? Quando tivermos um caso de sujeito indeterminado. Há um videozinho aí no canal explicando classificação de sujeito. Mas vamos fazer uma revisãozinha aqui, ó.
Quando é que nós teremos um sujeito indeterminado com o verbo acompanhado da partícula ser? Quando o verbo não for direto. Quando o verbo não for VTD e nem VTDI, transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Exemplo, na esquina necessita-se de mecânicos. Ó, na esquina, adjunta adverbial de lugar. Necessita-se de mecânicos. Vamos classificar o sujeito dessa frase? Olha, verbo com a partícula ser. Para classificar o sujeito, classifica o verbo antes. Quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém. Olha lá, verbo transitivo indireto, mais a partícula ser. Sujeito indeterminado. Isso é regra. Verbo acompanhado da partícula ser, se ele não for transitivo direto ou direto ou indireto, sujeito indeterminado. Na esquina necessita-se de mecânicos. Eu sei que alguém necessita de mecânico lá na esquina, mas eu não sei quem é. Existe um sujeito, mas eu não sei quem é. O sujeito, então, é indeterminado. Sujeito indeterminado com a presença da partícula ser. Esse ser vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. É vazio, né? Beleza? Olha a outra ali, ó. S feliz em Vitória, na minha cidade, no Espírito Santo. S feliz em Vitória. Ó, o verbo tá ali, tá na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser. É o verbo ser, que é um verbo de ligação. Verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, se ele não é direto, sujeito indeterminado. Alguém é feliz em Vitória, mas eu não sei quem é, eu não sei quantos. Sujeito indeterminado. Existe um sujeito, mas eu não sei quem é. Sujeito indeterminado com a partícula ser. Esse ser vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, o verbo sempre tem que ficar no singular, tá bom? Ó, achou uma frase com o verbo acompanhado da partícula ser. Se o cara pediu para você classificar a partícula ser, se o verbo estiver no plural, o ser não poderá ser índice de indeterminação do sujeito. Ele tem que estar sempre no singular o verbo, beleza? Ah, joia. Pessoal, ó, dicas de português com o professor Elson Ferreira, dicas para o Enem, vestibulares, concursos públicos. Deixa aquele like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho e sobe a vinheta.